Marketing e serviços voltados ao turismo no nosso curso de técnico em guia de turismo. Vocês já me conhecem, sou o professor Cláudio Moraes. Vamos falar hoje na nossa primeira unidade sobre os conceitos de marketing, marketing turístico, planejamento estratégico, planejamento de marketing e sobre ambiente turístico e de hospitalidade. Mas a gente precisa começar perguntando: o que é marketing? Existe uma falsa noção do que seja marketing. Muitas vezes se relaciona marketing somente com publicidade, em comunicação. Mas marketing é muito mais amplo do que isso. Fazendo aqui um resumo, marketing é uma atividade que era estudada em várias áreas do conhecimento, e é investigado por uma ampla gama de especialidades e habilidades e bases de conhecimento. Mas todos os estudiosos, quanto os profissionais de marketing, eles afirmam que o marketing não é apenas uma área funcional, mas é uma filosofia organizacional e deve permear toda a instituição. Então a gente fez aqui um rápido histórico dos antecedentes do marketing, porque com base no livro A História através do Marketing, do Robert Bartos, de 76. Então ele aponta que a palavra marketing não existia até o início do século XX. Ela sempre foi ligada muito à gestão organizacional, gestão de empresas, certo? A partir de 1900, e ela cresce a partir de 1950, mas não continuou. Em 1780 a 1925, ele aponta que é a era da produção. O mercado era tudo voltado para a produção, pois havia muita escassez de produtos e falta de concorrência. Então, tudo que era produzido era consumido. Então, a atenção da indústria era a fabricação. Então, fazia pouco sentido se falar naquela época em vendas ou marketing. De 25 a 50, começa assim a era das vendas, certo? Então, a técnica de produção já era dominada, então era necessário dar o quê? Escoamento para a produção, certo? Porque aumentou o poder aquisitivo da população e também aumentou a concorrência. Então, nessa época, se começaram a padronização das marcas de produtos, e que muitas delas existem até hoje. Então, começou a ter o quê? Uma ênfase muito grande na publicidade e na força das vendas. Então, até o final do século XIX, uma palavra marketing não era usual, certo? As palavras utilizadas eram comércio ou distribuição, certo? Só a partir do século XX, é que começa a surgir essa concepção de marketing, que essas coisas que deveriam ser vendidas deveriam agregar valor para quem comprasse, e deveria ter superior à concorrência. Então, a empresa deveria maximizar seus lucros a partir das vendas que realizasse. Ou seja, já não adiantava apenas vender o que os consumidores não necessitavam ou desejavam. Havia um crescimento de mercado, havia um crescimento de concorrência, de variedade de produtos, de variedade de organizações, certo? Então, era preciso haver uma diferenciação da concorrência. Então, assim, começa a haver esse movimento que não é apenas de fazer publicidade e vender, certo? É preciso muito mais do que isso. E aí começa a surgir o que nós conhecemos hoje como marketing. Então, aqui com base no outro autor, certo? O Richard Gardner, livro de 88, a evolução do marketing, do telemarketing. Marketing é uma palavra anglo-saxônica que deriva do termo mercare, que é latim, certo? O termo inglês, que é mundialmente conhecido, ele deriva da palavra market, que é mercado, que é uma ação voltada para o mercado. Então, marketing é uma ação voltada para o mercado. Não há uma tradução exata para o português, apesar de ter ocorrido algumas tentativas de traduzi-la e ter sido alguns livros escritos como a mercadologia.
Então, em cada década, né, o marketing teve um foco específico. Né? Então, até a década de 40, o marketing focalizou apenas em relacionamentos entre vendedores e consumidores, né, com as atividades que eram necessárias para a execução dessas transações. Certo? Nós temos aqui, eu coloquei umas fotografias aqui que lembram-se que o ambiente histórico e cultural, ele influenciava muito o marketing. Então na década de 40, né, nós estamos aqui nós já tínhamos passado pela Primeira Guerra Mundial, estávamos aí na Segunda Guerra Mundial, certo? Então nós temos aqui um filme satírico, né, do Chaplin, né, é o grande ditador, né, fazendo uma alusão ao Hitler. Né? Então, por exemplo, a questão do marketing. Né? Então, nesta época, os homens foram para a guerra, né, na Europa, nos Estados Unidos, né? E as mulheres ficaram em casa, certo? Mas as mulheres tiveram que assumir as atividades masculinas, certo? Então, isso influenciou, por exemplo, certo, no tipo de roupa que elas vestiam. E aí começaram a usar calça, né? Não tinha mais como usar vestido, tinha mais como usar saia. Para fazer as atividades masculinas, elas precisavam usar calça. E assim surgiu, né, um vestuário que era masculino, ele passou a ser feminino, mas por uma necessidade do ambiente. Né? Então o marketing precisou, essa ferramenta que foi usada para fazer a adequação, certo? Dos seus produtos àquela realidade, àquele momento da guerra. Nós temos que na década de 50, já na segunda foto, já é a housewife, né? A mulher do lar. Que a partir de 50, né, acabou a guerra, então os homens voltam para suas casas, né, para suas terras, e a mulher sai um pouco do mercado de trabalho, certo? Então foi criado aquele paradigma, aquele estereótipo da mulher do lar, housewife. Né? Então aí começaram a produção de vários equipamentos, né, do lar. Aqui nós temos a publicidade aqui da esquerda, né, que mostra sempre as mulheres com equipamentos, né, produzidos industrialmente para o lar, para a mulher do lar. Então, voltou-se para o consumo, né? O marketing voltou para o consumo no pós-guerra. Nos anos 60, aqui nós temos já aqui ao lado uma fábrica, certo? Em larga escala, no padrão de industrialização padronizado. Né? Então, começou também aí ter uma ampliação, certo? Preocupação no marketing com questões de fatores éticos, questões sociais, certo? E uma questão dos 4 P's, né? São os 4 P's do marketing que nós vamos estudar daqui a pouco, né, nas próximas aulas, né? Que é a sociedade influenciando, certo, o consumo e a empresa. Na década de 70, o marketing se voltou para os assuntos de bem-estar e satisfação do consumidor. Em 80, já houve a questão do relacionamento, o marketing de relacionamento. Né? Então, tinha a questão da fidelização, por exemplo, surgiu a partir daí. A partir da década de 90, né, houve uma concentração na retenção de clientes também, a questão da fidelização, e a questão do cibermarketing, chamado cibermarketing, o cybermarketing, certo? Ligado às tecnologias, né, de computação e de informática. E no século XXI, ele foca muito na questão da experiência e nas sensações que o consumidor tem ao usar um produto ou serviço. Né? Aí a gente vê alguns absurdos, que você vai em determinados locais e tem aquelas amostras de poltronas, né, que fazem massagem, assim, proibido de sentar. Bom, como é que o foco do marketing hoje é você experimentar, né? Então, aí eles colocam produtos, é proibido sentar, é proibido experimentar. Então, está totalmente em desacordo, né, com o que preconiza o marketing atual. O conceito mais recente, né, eu falei do marketing, mas não falei de conceitos. Então, vamos trazer o conceito mais recente, né, que é o conceito da Associação Americana de Marketing. Né? Marketing é a atividade
ou conjunto de instituições e processos que tem por objetivo criar, comunicar, entregar e trocar ofertas, né, que tenham valor para seus consumidores, para seus clientes, parceiros e sociedade. Ou seja, criar, comunicar, entregar e trocar ofertas aos consumidores, ao público em geral. Então, no senso comum, se trata muito de marketing como se fosse só comunicar publicidade, mas também é que criar e é entregar, certo? Vender. E vender o quê? Valor. Então, esse é o conceito mais recente. Nós sintetizamos, né? Ele é uma função organizacional ou um conjunto de processos que tem o objetivo criar, comunicar e entregar valor. Né? Para quem? Em benefício do público-alvo, os stakeholders, os clientes, os consumidores, os parceiros, a sociedade e a empresa. Então, existe uma gama, certo, de pessoas, né, stakeholders do público, que o marketing deve atingir e deve trabalhar para este público. E aí nós temos o quê? A administração do marketing, do Philip Kotler. Né? É o papa do marketing, né? É o mais antigo e o mais lido, que mais escreve sobre marketing. Então, o que é administrar o marketing? Certo? Ele diz que é a arte ou a ciência que tem por objetivo que escolher um público-alvo. Certo? Ou escolher, na verdade, um mercado-alvo. Para quê? Para obter, reter e multiplicar clientes. Certo? Então, quando eu vou falar de administração de marketing, eu estou falando eu vou escolher o mercado-alvo. Né? Eu não posso trabalhar com todo mundo. Com quem eu vou trabalhar? Né? Vou trabalhar com o mercado, com o objetivo de obter clientes, fazer a retenção desses clientes, né? Que ele volte a comprar. E eu preciso que multiplicar clientes. Como eu faço isso? Criando, comunicando e entregando valor superior às necessidades desses clientes, desse público-alvo. Não é só comunicar, é criar e entregar. Não é só dizer, eu vou fazer tal e não entregar o que não tem valor. Então, o Kotler fala que ele, que é o do pai do marketing, certo? O marketing não é você encontrar maneira de empurrar produtos para clientes, mas é criar um valor genuíno, né, aos clientes. Mas o que seria valor? O que é valor? Né? O marketing fala muito da questão do valor. O que é valor? No senso comum, valor, né, é o preço que se paga, ou que se recebe por alguma coisa. Algo útil, né? Avalia, né? Mas para o marketing existe uma distinção entre preço e valor. Preço é o que você paga. Valor é aquilo que você leva. Né? Você, como consumidor, está acreditando que você está consumindo. Né? É algo mais específico, é aquilo que leva você, o cliente, a escolher um produto. Né? Aquilo que é importante para você, aquilo que é inegociável, aquilo que você está até disposto a pagar um preço maior para receber um valor que te satisfaça, certo? Então existe uma diferença entre preço e valor. Então nós temos esses valores, nós temos valores na perspectiva do cliente e o valor na perspectiva da empresa. Certo? Então, quando o cliente ele vai adquirir um produto ou um serviço, certo? Ele verifica quais são os benefícios, né, que ele percebe que está recebendo. Quais são esses benefícios? Pode ser benefícios funcionais, isso nós vamos ver com mais calma na próxima, nas outras aulas. Benefícios funcionais, benefícios sociais e benefícios emocionais e psicológicos, certo? Então, a publicidade, ela trabalha com isso, certo? Qual é o valor que um produto ou um serviço pode te fornecer? Benefícios funcionais, certo? É algo que funciona bem, barato, certo? Tivemos, por exemplo, um lançamento de um celular, eu não sei a marca, de alguns anos atrás,
em que a publicidade mostrava esse celular caindo, né, o tempo todo e tal, e ele não quebrava, né? Eles molhava, né, e não danificava, então é um valor funcional. Porém, existe o valor social, certo? Todos nós vivemos sobre a influência de grupos sociais, né? Ou o grupo da família, ou o grupo do trabalho, certo? Ou através da própria publicidade dos influenciadores digitais, dos youtubers ou da própria novela, dos atores. Então, eles nos influenciam. Então, existe uma influência social e cultural, né? A marca que o pai compra, a marca que a mãe compra, a marca que a família compra, os amigos compram, né? No trabalho. Então, eu também sou influenciado por esse tipo, né? Tipo de questão, da questão social, né? Então, o cliente compra, o consumidor compra algo ele vai ter um valor funcional ou um valor social, mas pode ter também um valor emocional, psicológico, relacionado à autoestima, certo? E isso é um dos maiores recursos, né, em termos de narrativa e de discurso que é utilizado pela publicidade. É a questão do emocional e do psicológico. Não falamos aqui, mas nós vamos falar na próxima aula, mas nós temos o quê? Nós temos a escala de Maslow, né, que fala das necessidades básicas, né? Eu sinto fome, então eu preciso satisfazer, né, comendo. Eu preciso de ter saúde, então eu preciso de atendimento médico, certo? São na base da pirâmide estão necessidades básicas, né, fisiológicas. Depois eu tenho as de segundo degrau, digamos assim. Então, eu já tenho um atendimento de saúde, agora eu não quero mais saúde, eu quero o quê? Segurança, então eu quero um plano de saúde. Eu já tenho trabalho, mas eu não quero mais trabalho, eu quero segurança, eu quero um emprego, certo? Então é o segundo patamar, é a segurança, né? O terceiro patamar é o do reconhecimento social, certo? E no ápice está a autoestima. Então, a publicidade, ela passa por cima de toda a base da pirâmide e diz que determinado produto, determinada marca, agrega valores que te levam a ter o quê? A autoestima, para o reconhecimento social. Então, a publicidade trabalha muito com isso, certo? Então, o cliente, o consumidor, ele adquire um produto ou serviço se ele percebe benefícios. Ou pode ser benefícios funcionais, benefícios sociais ou benefícios emocionais ou psicológicos. Mas também ele vê o seguinte, ele faz um balanço dos benefícios e os sacrifícios, né? Quais são os sacrifícios financeiros que ele vai fazer por isso? Qual é o sacrifício, né, físico, psicológico, de tempo, de risco que ele vai fazer ao comprar um determinado produto, né? Ao determinar um determinado pacote turístico, por exemplo, né? Isso vai trazer um cansaço físico ou psíquico, então ele pode pagar mais, né, e evitar um sacrifício. Então tudo isso é ponderado, certo? Quando o cliente, o consumidor, ele vai perceber um valor num determinado produto ou num determinado serviço, né? Na perspectiva da empresa, o valor se relaciona com a questão da qualidade e da utilidade do produto, né? Do custo, né, e do preço do produto. Então, o marketing diz que a empresa deve trabalhar para criar e entregar um valor superior àquilo que o cliente deseja, né? De modo que ele tenha uma satisfação sustentável, né? Que o produto deve atender às suas expectativas. E aí vem a questão das marcas, né? Ora, em vez de toda hora nós estarmos dizendo que determinado produto tem vantagem X, Y, Z, certo? Foi criada a concepção de marca. Porque uma marca de um produto, ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar convencer o consumidor que aquele produto que tem aquela marca, certo? Ele possui determinados valores.
valores funcionais, né? Valores psicológicos, né? Valores sociais. Então, o consumidor ele passa a escolher não um produto, mas ele começa a escolher uma marca, né? Porque aí a publicidade vai te dizer que aquele produto com aquela marca entrega determinados valores. E isso é feito através da publicidade, certo? Então, é claro que um consumidor, o objetivo das empresas, de acordo com a empresa que tem uma filosofia de marketing, é satisfazer o consumidor, né? Porque um cliente satisfeito, ele até propaga a tua marca, o teu produto, mas um cliente insatisfeito, ele propaga muito mais, certo? E aí nós temos, por exemplo, hoje vários sites, né, que falam das experiências satisfatórias do consumidor, mas nós temos também o Reclame Aqui, né, que tem um grande alcance. Então o Kotler fala que já não basta somente satisfazer as necessidades do cliente. É preciso superar, né, prestar encantamento, né? Porque hoje nós vivemos um mundo, né, onde que as pessoas esquecem, né, diz que precisam satisfazer suas necessidades básicas, né, as suas necessidades intermediárias e pensam logo em ter o reconhecimento social e a autoestima, certo? Então hoje o marketing procura também satisfazer isto ao cliente. E o marketing se aplica a produtos, a bens, a serviços, a eventos, né? Em relação aos profissionais liberais, aos lugares, né? Os lugares turísticos, né? As organizações e até as ideias, né? No que se refere, por exemplo, à questão do marketing político. Então, se aplica ao turismo? Se aplica, com certeza. Então, o marketing turístico, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, de alguns autores. Tá? Nós temos aqui o Gil Nino Vaz, diz que o marketing turístico é uma perspectiva operacional centrada no agente que busca obter resultado econômico em troca da satisfação da necessidade que os seus produtos oferecem aos consumidores. Então, nós temos aqui resultado econômico, nós temos satisfação de necessidades e nós temos produtos e consumidores. O Philip Kotler, no livro dele, ele fala rapidamente sobre turismo, marketing turístico, que é um conjunto de atividades que facilitam a realização de troca entre os diversos agentes que atuam diretamente no mercado de produtos turísticos. Então, ele fala mais em questão de troca, né? O Lang, né, citado por Weiss, diz que marketing turístico é uma adaptação sistemática e coordenada da política das empresas de turismo, tanto privadas como do Estado, local, regional, nacional e internacional, que busca o quê? Satisfazer as necessidades de determinado grupo de consumidores, obtendo com isso um lucro apropriado, certo? Estamos falando de empresas, então se fala de o quê? Em satisfação das necessidades dos consumidores com oferta de produtos e serviços que possam promover um lucro, né, para a empresa. Então aqui sempre sobre a perspectiva, esses conceitos estão sempre na perspectiva da empresa. Nós temos ainda o Robert Holler e o Robert Lampard, também citado por Weiss, que diz que o marketing turístico seria uma série de métodos e técnicas sustentadas por um estado de espírito particular e metódico que visam satisfazer, nas melhores condições psicossociológicas, para os turistas, mais ainda para as populações residentes e financeiras para as organizações turísticas. O desejo latente ou expresso de viajar, seja por motivo de lazer, ou seja por outro motivo, né, como família, missão, reunião. Mas, mais uma vez, nós temos que a satisfação de uma necessidade do cliente, né? Então, nós temos este livro aqui, do Barreto, né, que o marketing turístico, eu sintetizei, envolve as ações no mercado turístico que visam atender com produtos turísticos às necessidades dos consumidores, né? Procurando satisfazer os seus desejos e construir uma perfeita relação de trocas. Perfeita. Será que a gente consegue perfeita, né? Trocas, né? Então, eu te ofereço
a empresa te oferece algo, né? E a troca que o consumidor vai fazer o quê? É a possibilidade de te ofertar uma remuneração que te dará lucro, né? Então, as organizações precisam corresponder às necessidades dos turistas, né? Nós estamos num momento de alto grau competitivo, né? A atividade turística vem aumentando em todo o país, em todo o mundo. Então, existe uma grande concorrência. Então, quem oferece serviço turístico tem que se diferenciar da oferta para poder obter, reter a clientela. Mas a gente não pode falar de marketing sem falar sobre planejamento, certo? O que é planejamento? Todo planejamento é um processo que ele é desenvolvido para alcançar uma situação futura, desejada, de forma eficiente, né? Empregando os melhores recursos e os melhores esforços de uma empresa, tá? Então, o planejamento, ele se refere a uma situação atual, um processo atual para alcançar um resultado futuro, mas se relaciona com uma ação atual, né? Então, o planejamento ele gera mudanças. Eu preciso planejar qual é o resultado que eu preciso obter, que eu pretendo obter, certo? Qual é o caminho que eu vou traçar, certo? Quais são as ideias e eu vou organizar isto, né? Com as ações. Quem faz o quê, quando, onde, como, né? E eu vou fazer o quê? A execução, engajamento nesse planejamento, né? Para alcançar os resultados desejados, né? E, claro, eu preciso fazer uma avaliação, certo, do que foi realizado. Então nós temos o ciclo da administração, e aqui quando se fala em marketing, não tem como não falar de administração, falar de planejamento estratégico, a gente fala de administração, certo? O marketing está dentro, está inserido, né, na ciência da administração. Então nós temos o ciclo PDCA, né? To plan, to do, to check, to act, né? Planejar, fazer, checar, né? O feedback, avaliar e refazer novamente as ações. Então é um ciclo contínuo. Então, o planejamento não se trata de decisões futuras, como eu falei, mas decisões no tempo presente que vão impactar, sim, o futuro. Então, os principais aspectos do planejamento, né, são decisões de hoje que irão afetar o amanhã, né? É um processo de constante tomada de decisões, né? É um processo repleto de relações interrelacionadas visando alcançar objetivos que foram previamente definidos, né? Esses objetivos, entretanto, eles precisam ser viáveis, né? Porque é preciso considerar quais são as possibilidades efetivas da organização. Porque os recursos da organização, eles são escassos. Então eu não tenho recurso financeiro, não tenho recurso logístico, não tenho recurso de pessoal para fazer tudo que eu quero. Então eu tenho que definir, certo? Priorizar, certo? Então ele é um processo muito importante, certo? O resultado alcançado será o quê? Será consequência do desenvolvimento, né, desse processo pela organização. Então, princípios do planejamento. Ele visa os objetivos máximos da empresa, né? Você precisa saber o que se vai planejar, né, e como ele será executado, né? E é preciso entender que esse processo de implementação, né, desse planejamento pode alterar as características e as atividades da própria empresa, né? E é preciso focar na maximização de resultados e na minimização dos problemas e das deficiências. Assim se pensa o planejamento. Não adianta fazer um planejamento de forma isolada. Tem que ter a participação de todas as áreas da organização, certo? Tem que haver coordenação nas ações. Ninguém pode trabalhar mais uma vez isolado, precisa ter uma coordenação. Precisa ter uma integração, né, de todas as ações, departamentos da empresa, né? E é preciso o quê? Manter o foco, né, mesmo dentro dessas turbulências
comuns a qualquer tipo de processo. Então, aqui no planejamento, ele é composto, né, por algumas partes, né, pelos fins, pelos meios, a organização, os recursos, implementação e controle. Isso aqui é o básico, mas cada instituição, cada organização, eu prefiro não falar empresa, preciso falar organização, certo? Porque vocês podem ter uma cooperativa de turismo, né? Ela não é uma empresa, é uma organização, você pode ter uma associação, então eu prefiro falar em organização, certo? Então, no processo de planejamento de uma organização, precisa ter o quê? Quais são os fins? Qual é a visão, a missão, né? Os propósitos, objetivos, desafios e metas, né, da empresa, desse planejamento. Quais são os meios que vão ser utilizados para alcançar essas metas, esses propósitos, né? As macroestratégias, as macropolíticas, estratégias, as políticas, os procedimentos e os processos. Né? Precisa ter uma organização, uma estruturação organizacional em unidades estratégicas e pensam no planejamento. Né? Pensam, né, e organizam, coordenam, né, essas ações. Precisa saber quais são os recursos, quais são os programas, os projetos, os planos de ação em função do quê? Dos recursos humanos e materiais que a organização possui. E por fim, necessário que ter implementação e controle. Não adianta, né, iniciar o processo, não ter o controle. Precisa gerenciar a implantação do processo de planejamento. Então, tipos de planejamento. Nós temos basicamente 3 tipos de planejamento que são reconhecidos pela literatura. Né? O planejamento operacional, que está na base, certo? O planejamento tático, né, ou intermediário, e o planejamento estratégico, certo? Então, o planejamento estratégico, ele lida com objetivos de longo prazo, né? E o tático operacional é mais de curto prazo, mas todos atuam de forma integrada. Então aqui nós temos quais são os passos do planejamento, né? Eu trouxe aqui várias gravuras em relação ao planejamento estratégico, certo? Nós temos aqui, por exemplo, aqui à nossa esquerda, nós temos aqui a análise do ambiente, né? Nós temos, aí tem uma sigla SWOT, que nós vamos ver mais tarde. Nós temos a questão da missão, definição de missão, visão e valores, objetivos e metas, estratégia de ação e monitoramento. Aqui o outro quadro, né, de um outro autor, ele nos traz as etapas de planejamento, certo? Tá bem ruinzinho aqui, mas ele nos aponta o quê? Missão e visão, certo? Da empresa, análise de ambientes, situação atual, análise interna, definição dos objetivos, definição da estratégia, desdobramento da estratégia, feedback e controle. Nós temos aqui uma outra gravura, certo? Que nos traz as etapas do planejamento estratégico. Ele nos aponta aqui que conhecimento, direcionamento, formulação de estratégias e gestão estratégica. Conhecimento é avaliação dos ambientes internos e externos. Direcionamento, revisitação dos direcionamentos estratégicos da empresa. Formulação de estratégias, definição dos objetivos estratégicos e gestão da estratégia, definição de metas, indicadores, definição dos planos, gerenciamento, né, dessas metas. Nós temos um outro quadro que fala sobre definição e revisão da identidade, da missão e da visão, análise interna, análise externa, definição de metas e objetivos, formulação de estratégias e políticas, desdobramento em projetos e operações, execução, controle e a retroalimentação, certo? Fazer tudo de novo, né, ou fazer as adaptações necessárias. Então, o processo de planejamento estratégico, ele ajuda a criar um roteiro
né, para quais são os objetivos estratégicos que devem ser direcionados aos esforços da empresa, né, e quais iniciativas não são mais úteis para o negócio e que devem ser abandonados. Então, o planejamento estratégico, ele ajuda a fazer o quê? Escolhas. Então, toda organização, ela possui as suas peculiaridades. Porém, a gente viu que todas aquelas colocações que foram feitas por diversos autores mostram que é preciso o quê? Primeiro, eu conhecer a empresa, fazer um diagnóstico da empresa, fazer o diagnóstico da organização, certo? Como é que ela está? E eu preciso que definir missão, visão e valores. Por que existimos? Qual é o objetivo da empresa? Qual é a visão? Aonde eu quero chegar daqui a alguns anos? Então, eu preciso definir prazo. E os valores, né? O que é que vai pautar? Né? Os valores, o que é que vai pautar o nosso negócio, certo? E definir o quê? Isso, quando você define visão de futuro, você define a posição, estratégia que você quer que a organização tenha no mercado, certo? Então, a partir daí, você define o que? Você faz uma análise ambiental, certo? E vai desenvolver o plano estratégico e vai distribuir esse plano, né, para a tua organização, disseminar, fazer a comunicação, né? E implementar e criar o quê? Mecanismos de acompanhamento, as métricas, os indicadores, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, este hotel Vila Maior. Ele é lá do Ceará, onde eu trago aqui para vocês missão, visão e valores, né, deste hotel. Então, ele diz aqui, missão: encantar nossos clientes com uma hospedagem diferenciada, proporcionando experiências de charme, encanto e sofisticação. Visão: ser referência de hospedagem em Fortaleza, em um ambiente diferenciado que agrada e encanta nossos hóspedes. Então ele não viajou aqui dizendo que ele quer ser o melhor do mundo, que ele quer ser o melhor do Nordeste, que ele quer ser o melhor do Brasil. Ele quer ser o quê? Diferenciado, ele quer ser referência numa cidade, que é Fortaleza, bem pé no chão. Aqui estão os valores: excelência de qualidade, ética, encantamento do hóspede, profissionalismo e espírito de equipe. Então, isto é o que tem que ser perseguido no planejamento da empresa, no planejamento estratégico da empresa. Certo? Então, você precisa certificar a situação da organização hoje e estabelecer objetivos desafiadores, né, para alcançar uma visão de futuro, mas também que ele seja alcançável. Não precisa ser algo utópico, certo? Você precisa desenhar o caminho a seguir, certo? Que seja diferente dos seus competidores, certo? Os demais fornecedores, as demais empresas que estão no seu ramo. Então, é preciso desenvolver um plano de ações, certo? Então, definição da posição atual da organização no mercado, identificar forças e fraquezas, identificar oportunidades e ameaças, escolher objetivos estratégicos. Você vai fazer todo um cenário, você vai verificar o cenário, você vai verificar suas forças, suas oportunidades. Mas você não pode abarcar tudo, então você precisa escolher. Por isso que são objetivos estratégicos, de acordo com a missão e visão que foi definida. Para construir um plano de ação, isso vai se desdobrar, certo? Em projetos. E esses projetos se desdobram em planos de ação. Mas nós temos aqui uma sistemática chamada 5W2H, né? Tudo em inglês. Então, muito simples você fazer, muito objetivo, né, em relação ao plano de ação, certo?
Eu tenho o plano estratégico, né? Eu já verifiquei qual é a situação da empresa no mercado, qual é a situação do ambiente em que ele está inserido, né? Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, e vou escolher onde é que eu quero chegar e qual o caminho a seguir, certo? Então, eu tenho vários caminhos a seguir, mas eu vou escolher alguns, certo? De acordo com os recursos logísticos, recursos financeiros, recursos humanos, né? A questão do próprio ambiente, né? Da concorrência. E então, eu vou elencar o quê? Projetos específicos. E cada projeto tem um plano de ação, certo? Então, vai se desdobrando. Então, nós temos aqui, para o plano de ação, nós temos, né, esse método 5W2H. What, why, who, when, where, how much. O que vai ser feito? Né? Por que vai ser feito? Quem vai fazer? Quando? Qual é o tempo? Né? E onde? Certo? Então, você faz isto e define prazos, responsabilidades e as ações. Tá? How e how much. Né? Como eu vou realizar essa ação para alcançar os objetivos propostos e quanto custa, quais são os custos financeiros e monetários para implementar esta ação. Então, no planejamento estratégico, é preciso fazer algumas perguntas, certo? Eu preciso priorizar objetivos, não dá para eu abarcar tudo, né? Então, quais são as iniciativas que terão mais impacto quando se trata de alcançar a missão da empresa e melhorar a sua posição no mercado? Ah, eu tenho um hotel, eu tenho uma pousada, eu tenho uma empresa de receptivo turístico, certo? Ah, eu tenho uma empresa de excursões, né? Quais são as iniciativas que terão mais impacto para que a tua empresa alcance uma melhor posição no mercado em relação à concorrência? Né? O que traz mais impacto para identificar o sucesso do negócio? Como é que os competidores reagem aos seus produtos e às suas soluções? Certo? Como é que eles irão reagir? Também, o que você vai perguntar. Quais iniciativas são mais urgentes para o crescimento? Eu tenho várias demandas para fazer, mas o que é mais urgente? O que precisamos fazer para atingir nossas metas? Né? E como medir os progressos? E determinar se alcançamos nossos objetivos. A questão dos indicadores. Né? Então aqui é um meme, certo? Abrir um negócio sem saber nada sobre o seu ambiente de marketing. Então aqui a gente já vai falando de marketing. A gente está falando de planejamento, a gente está falando de planejamento estratégico, e aqui a gente já vai ver que existe uma sintonia entre planejamento estratégico e planejamento de marketing. Certo? Então, no planejamento estratégico, eu preciso definir o que? Minhas metas. Então, meta não é uma meta aberta. Eu preciso saber qual é o meu objetivo, quanto isso custa para alcançar a meta e qual o prazo, certo? E eu tenho para alcançar esta meta. Né? Nós temos aqui uma outra sigla, a SMART. Que tem que ser uma meta específica, eu tenho que ter claro o que eu desejo atingir. Né? Por exemplo, eu preciso ter um aumento de 50% no atendimento de clientes ou de turistas durante o mês de outubro. Ela tem que ser mensurável, tem que ser uma meta que possa ser medida. Tá? Ela tem que ser alcançável, certo? Não adianta eu trabalhar com metas inalcançáveis. Ah, eu quero minha pousada, eu tenho 10 apartamentos, 10 quartos, tá? E eu quero ter 100% no mês de outubro. Né? É alcançável? Você vai ter sua experiência, já tem sua experiência e já sabe que isso não é alcançável. Então tem que ter uma meta concreta. Essa meta tem que ter um propósito relevante para o contexto da empresa e a meta tem que ser o quê? Tem que ter um prazo definido, tem que ser temporal. Né? Então, eu preciso saber qual é a data, qual é o período, né, que eu vou
definir para alcançar esta meta. E aí tem a questão dos indicadores, né? Eu tenho a minha meta, mas a minha meta precisa ser mensurável, né? E aqui eu trouxe aqui uma estrutura analítica, né, da área de turismo. Por exemplo, desempenho do setor de turismo, né, em relação à questão de atrativos, equipamentos, avaliação de qualidade, futuro turístico, fluxo turístico. Isso aqui é um destino turístico, certo? É um destino turístico. Então, saber se o investimento que foi feito, por exemplo, pelo Estado, né, ou pelos empresários, está surtindo os efeitos. Qual foi o desempenho? Preciso fazer o quê? Verificar a questão dos atrativos, dos equipamentos, avaliação de qualidade, fluxo turístico por as vias de acesso, ocupação hoteleira, comercialização, eventos e gestão. Aí eu tenho a questão da oferta turística, como é que está o acesso aéreo, né? Então, eu preciso quantificar quais são os meus indicadores. Esses indicadores vão apontar se eu tive resultados ou não. Quantos foram os gastos com a viagem, como foi a arrecadação de portos, qual foi o lucro do setor privado, certo? Como foi o acesso terrestre, certo? Como é que foi, como é que está a questão da capacidade hoteleira? Então, qual é o perfil do turista, né? Houve incremento de trabalho no setor de turismo, tá? Então eu tenho que possuir os meus indicadores. Aqui nós temos aqui um exemplo, não é da área turística, claro, tá? Mas este aqui é o que a gente chama de mapa estratégico. Então o mapa estratégico ele é elaborado ao longo do processo, né, já de finalização do plano estratégico. Então aqui eu já tenho definido o quê? A missão, a visão e os valores, certo? Aqui eu já tenho quais são os resultados que eu quero alcançar com o exercício da minha atividade profissional. Então aqui nós estamos falando do local onde você está estudando, que é o Instituto Federal do Maranhão. Então ele tem a missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável. Sua visão é ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão de referência nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão. Eu participei desse processo, né? E eu achei esta visão aqui ela bem sonhadora, porque ser referência internacional, certo? Em 4 anos é complicado. Ser uma referência nacional também eu acho. Então isso poderia ter sido o quê? Reduzido. Referência estadual, ou referência na região meio norte, ou referência no nordeste e tal. Mas a visão foi uma visão bem agressiva, porém eu acredito que inalcançável. Valores: ética, inclusão social, cooperação, gestão democrática participativa e inovação. Quais são os resultados institucionais? O que ela procura entregar? Ela pretende o que? Através do seu planejamento, promover o que? Da implantação do planejamento, da execução do planejamento. Promover o que? Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado. Né? Promover o que? A formação de cidadãos críticos e qualificados para o mundo do trabalho, não só qualificados, mas também críticos. Né? Uma visão cidadã. E contribuir com a inovação para o avanço científico, tecnológico e produtivo. E aí que nós temos eficiência operacional. Até agora nós estamos em visão macro. Então aqui nós temos deficiência operacional. Nós temos o quê? Processos internos. Nós temos o planejamento estratégico, que é aquele que nós vimos lá na frente, mas nós temos processos internos. Então, na eficiência operacional, nós temos aqui 8 processos internos. Nós temos eficiência operacional, nós temos relacionamentos e nós temos este meio aqui que não foi identificado. Então, é preciso que implantar e desenvolver gestão de conhecimento, mapear e simplificar processos de trabalho. No âmbito do relacionamento, tem 2 processos internos a ser feitos. Fortalecer a imagem
institucional e aprimorar a comunicação interna e externa, certo? E existem esses outros processos internos que devem ser implementados. Fortalecer, implantar e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais. Intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional. Integrar e otimizar as ações de planejamento e gestão. Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisas nacionais e internacionais. Ampliar e diversificar as atividades voltadas à educação inclusiva e à distância. E na gestão de pessoas, existe o quê? Promover a formação continuada e adequada aos interesses institucionais, desenvolver uma cultura orientada para resultados, adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, tecnológica e administrativa. E na questão orçamentária, otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos. Então, esse aqui é o mapa estratégico, mas nós temos aqui processos internos e processos de gestão de pessoas de infraestrutura, certo? Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. Aprimorar a comunicação interna e externa. Isso aqui deu origem a um projeto chamado Projeto TV IFMA e Projeto Rádio IFMA, certo? Então, foram alocados recursos orçamentários para esses projetos, né? Então, o IFMA cresceu muito na questão de TV, né, de vídeo, né, trabalhando agora principalmente com o YouTube, certo? E depois, com a questão da pandemia, isso cresceu muito mais ainda, mas já havia um planejamento estratégico e houve a definição de quê? De alocação de recursos para esses projetos. Tá? Quando nós temos aqui intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional, isso também foi implementado, certo? E se acentuou também com a pandemia. Tá? Então foram criados vários projetos de transformar todos os processos administrativos em processos digitais, que era tudo no papel e hoje é tudo digital, certo? Também foi criada a questão da educação à distância, certo? Foi fortalecido e foi alocado recursos. Sim. Na verdade, isso aqui é uma instituição pública, tá? Então, ela precisa definir as suas prioridades e ela tem que prestar contas para o TCU. Então, ela justifica, certo, a implementação de determinados processos, projetos e a alocação de recursos nesses projetos de acordo com esse projeto estratégico. Então, hoje, o que não está no projeto estratégico, certo, é muito difícil você ver a alocação de recursos, né? Então, por exemplo, na gestão de pessoas, promover formação continuada e adequada aos interesses institucionais. Então, hoje, existe uma política de formação de pessoas, foi elaborado um projeto e foi constituído um centro de formação de servidores. Tá? Um projeto em decorrência desse projeto estratégico, né? Que ele, na verdade, ele foi elaborado esse projeto a partir de uma análise ambiental, onde houve a participação dos estudantes, participação dos professores, dos servidores e da comunidade. Foram realizadas reuniões e assembleias, né, audiências públicas em todo o estado do Maranhão. Tá? Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica. Então, o IFMA passou durante muito tempo só abrindo campus, abrindo unidade. Então, hoje tem 30, né, são 29 unidades. O que tem aqui no projeto estratégico é consolidar a infraestrutura acadêmica. Então, hoje não se pensa mais tanto em ampliar, né, ampliar do ponto de vista de novos pontos, né, de atendimento, né, aos estudantes, mas sim de consolidar a infraestrutura existente nos campi existentes. E aí nós viemos para o planejamento de marketing, né? Então, nós falamos de planejamento estratégico, falamos de planejamento
mas não é diferente em relação à questão do planejamento de marketing, né? Então, para você fazer o planejamento de marketing, você faz o quê? Uma análise de mercado. Análise do cenário global atual, das tendências para o futuro, dos riscos e dos concorrentes diretos e indiretos. Saber onde é que eu estou pisando, né? No marketing, eu defino quem é o meu cliente ideal, certo? Não posso ter todo mundo ser meu cliente. Preciso definir quem é esse meu cliente. Então, hoje, se trabalha muito com a questão da persona, né? Que para Kotler seria o público-alvo, mas aqui eu penso no meu cliente ideal, né? Muito mais a gente vai ver numa aula aí sobre a questão das mídias sociais, das redes digitais, né, da sociedade de redes. Quais são as características físicas, psicológicas, quais são os interesses e hobbies de profissão, estilo de vida, os desejos, os medos, relações amorosas e familiares do meu cliente ideal. Então, eu vou pensar neste cliente, certo? Ele é meu cliente prioritário. Então, eu preciso definir depois o que meus objetivos e metas específicas de marketing, né? E vou construir no meu planejamento qual é a jornada de compra do meu produto, do meu serviço, né? Eu tenho uma agência de turismo, eu tenho uma pousada, né? Como é que essa persona, esse cliente ideal, vai chegar ao meu produto ou serviço? O que ele precisa para ser convertido em cliente, certo? E aí adota-se a questão, né, do funil, que é o aprendizado e a descoberta do teu produto, né, o reconhecer quais são os problemas, né, que eu possuo, ou que há nessa relação do cliente com a empresa. Vou considerar quais são as soluções e vou resolver para que o cliente possa ter o quê? Uma decisão de compra. Depois é definido o mix de marketing, que são a questão dos 4 P's, mas que pode ser 4, 5, 7, 6 também. O plano de ação, que as ações de marketing para a marca, né, atingir os seus objetivos. E a questão de controle de orçamento e resultados. Então, eu tenho o quê? Análise de mercado, definição do meu público, definição dos meus objetivos, né, e metas. Eu preciso ter o meu plano de ação. Então, eu vou verificar a questão do mix de marketing, nós vamos estudar daqui a pouco, tá? Nas próximas aulas. E fazer o quê? A análise dos resultados, certo? Então, é um ciclo de administração do PDCA, é um ciclo do planejamento estratégico também. Então, planejamento de marketing e planejamento estratégicos, eles estão muito unidos, né? Então, aqui nós temos, de um livro do Philip Kotler, né, Hábitos no Marketing, não impossível vocês lerem realmente, mas nós temos aqui, listamos o que está escrito aqui no meu lado direito e pelo lado esquerdo, né? Então, eu tenho um resumo executivo de todo o projeto, né? Então, logo no início, eu tenho um resumo, né, de todo o meu planejamento, né? E ele se desdobra o quê? Na análise de situação. É o análise de ambiente, né? O resumo do mercado, quem são os concorrentes, qual é o mercado-alvo, a demografia do mercado, né? Mercado onde eu estou atuando, eu estou no mercado turístico, né? Fatores demográficos, fatores geográficos, fatores comportamentais, né, do meu cliente. Quais são as necessidades do mercado turístico, quais são as tendências do mercado turístico, né? E o que pode alavancar o crescimento do mercado. Então, eu tenho também a análise SWOT, né? As forças, as fraquezas, oportunidades, ameaças, a análise da concorrência. Eu tenho aqui a questão da relação dos produtos que podem ser ofertados ou que serão ofertados, os fatores-chave para o sucesso do empreendimento e outras questões fundamentais. E a estratégia de marketing. Aí vocês vão ver que tem aqui muito parecido com a questão do plano estratégico. Missão, certo? Os objetivos de marketing, os objetivos financeiros, mercado-alvo, qual é o posicionamento da empresa no mercado, estratégias que serão adotadas, o programa de marketing, a pesquisa de marketing, os resultados da pesquisa. Pesquisas têm que ser feitas continuamente. E as projeções financeiras, né? A análise do ponto de equilíbrio. Onde é que o meu negócio vai atingir o negócio de equilíbrio e vai começar a dar lucro, né?
Não pode pensar, eu vou montar um negócio hoje e vai ter lucro de imediato. Não. Você tem que mensurar quando você vai chegar ao ponto de equilíbrio, né? Previsibilidade de vendas, previsão de despesas. E, por fim, nós temos aqui a questão dos controles, né? Implementar os controles, implementar a organização do marketing, plano de contingência, certo? Dificuldades e riscos e as piores situações de risco. Então, você tem que planejar e fazer previsões, tá? Então, planejamento estratégico e planejamento de marketing, né? Então, o planejamento estratégico, ele dá uma direção à empresa, um senso de direção. Ele identifica objetivos, metas, táticas que permitem mensurar o desempenho da empresa, né, no propósito de alcançar o seu objetivo final que foi proposto. O plano de marketing se inicia o quê? Com a análise do ambiente, né? Ele retoma essa análise que foi feita pelo plano estratégico das forças e fraquezas, ameaças, oportunidades, objetivos e estratégias de marketing. O planejamento de marketing deve seguir o planejamento estratégico, certo? E, na verdade, eles dois estão ali conversando, enquanto um ciclo de planejamento e uma revisão sempre desses planejamentos. E aí nós chegamos no ambiente turístico, né? Mais um meme aqui para vocês. Sistema turístico, comunidade, profissionais e prestadores de serviços, o poder público, o setor empresarial e os turistas, né? É só isso. O sistema turístico é só isso. O turista, a comunidade, o poder público, o empresário e os prestadores de serviço. A gente vai ver que não. Nós precisamos falamos aqui muito em planejamento, falamos em quê? Falamos da questão da análise do ambiente. Então, não tem como se trabalhar a implementação de um negócio, e seja um negócio turístico, sem analisar o ambiente de marketing. Todas as forças externas ou internas de mercado que vão afetar a organização. Então, é preciso compreender que esses fatores de influência, né, você compreender, reconhecer esses fatores, eles vão propiciar o quê? Você reconhecer necessidades e tendências do mercado que não estão sendo atendidas. E você pode entender. E vai possibilitar que a empresa adote estratégias para incrementar as possibilidades de satisfazer as necessidades que não estão sendo atendidas pelos teus concorrentes. Então, para Kotler, a empresa ela é constituída por atores e forças que estão fora do controle de marketing e que afetam a capacidade de administrar a empresa, de desenvolver e manter transações bem-sucedidas com os consumidores. Então, existem diversos agentes externos a uma empresa que afetam a administração do marketing. Então, é preciso avaliar este ambiente. Então, para ser bem-sucedida, uma empresa deve adaptar as suas ações de marketing às tendências e desenvolvimento deste ambiente, né? Então, aqui coloquei aqui a figura de um garoto olhando para o mar, certo? Então, aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos as maiores, como é que eu vou dizer, baixa-mar e pré-mar, dizem que é no mundo, certo? Então, qual é o cenário? Então, ele está verificando aqui, dá para surfar ou não dá para surfar? Né? Como é que vai ter onda ou não vai ter onda? Tá? Bom, e aqui do lado direito, nós temos cenários atuais, bem atualíssimos, né? Aqui à direita nós temos o quê? No aeroporto, as cadeiras, os assentos estão marcados para sentar e aqueles que estão marcados para não sentar, em função da emergência sanitária por conta da pandemia da Covid-19, que afetou mercados? Afetou mercados. Afetou todos os setores, afetou
todos os setores, positivamente ou negativamente, certo? Nós temos aqui, por exemplo, aqui do lado esquerdo, nós temos o quê? O espaço aéreo, onde tem aeronaves, né? Nós vimos que quando começou a guerra da Ucrânia, apareceu na mídia, né, o espaço aéreo da Ucrânia totalmente sem nenhuma aeronave. Então, isso impactou todos os serviços aéreos. Isso impactou, com certeza, serviços turísticos, né, hotelaria e tal. Nós temos aqui, e também a pandemia, é claro que causou também uma alteração grandiosa, certo, nas relações comerciais, nas relações de turismo. Nós temos também aqui vários conflitos pelo mundo que sacodem o mundo desde 2016, né? Então nós estamos aqui num momento muito importante, né? Deve ser um grande marco. Acabou a pandemia, certo? Então começaram a se abrir os mercados do turismo, dos eventos e tal. Mas nós já temos o que? Novos cenários, né? Nós temos cenários de quarta onda, nós temos cenários da varíola do macaco, né? Nós temos a questão da hepatite, né, que está surgindo aí, hepatite misteriosa, atacando crianças de 5 anos de idade. Então isso vai impactar nos negócios? Vai impactar, né? Mais uma vez a questão da saúde, né, a questão epidemiológica, ela irá impactar os negócios. Principalmente no turismo, sim. Na educação, mais uma vez, tá? Na área de lazer. Aí nós temos o conflito, né? A guerra. A guerra vai impactar os negócios aqui no Maranhão, no Ceará, vai impactar os negócios no Piauí, né? Nós temos gente aqui de colegas de Goiás, se não me engano, também. Vai impactar? Claro, já está impactando, né? Então, nós temos a questão do petróleo, do preço do petróleo, né? Então o preço do petróleo, que já estava numa ascensão, com a guerra também a tendência a aumentar. Nós temos o que um cenário em que a Europa, né, deixou de importar vários produtos russos, né? Os Estados Unidos e os países europeus fizeram com que vários bloqueios, né, em relação à compra, né, de produtos russos. Isso já está impactando o quê? Na agricultura, certo? Então vai haver o quê? Aumento de preço de alimentos. Pela questão do petróleo, pela questão de quê? Do fornecimento de fertilizantes. Se bem que o Brasil foi aumentar a aquisição de fertilizantes, mas nós vamos ter uma crise de alimentos, certo? O embargo também dos Estados Unidos em relação à China provoca o quê? E juntamente com a guerra da Ucrânia, veja o que vai impactar na questão do fornecimento dos semicondutores, né, para todos os produtos eletrônicos. Então vem tudo hoje da China. A Ucrânia também tem um grande fornecimento, né? Então o Brasil pode ser impactado negativamente nessa questão, né? Os veículos, os carros aumentaram muito de preço pela questão dos semicondutores, né? Já no início, né? Aliás, foi pela questão da pandemia lá e do lockdown lá na China, certo? Então, a globalização, ela leva a isso, né? E existe, inclusive, um cenário, já que se fala, né, de se desfazer essa estrutura verticalizada de produção, né, onde tudo, né, na década de 70, 78, 80, não, agora a gente tem que fazer o quê? Produção não horizontal, mas vertical. Então, um produto, uma empresa ela tem uma sede nos Estados Unidos, mas uma peça é fabricada na Índia, outra é fabricada na China, outra é fabricada na Indonésia, e depois vai para um determinado local que monta, né? Hoje ninguém tem mais estoque, né? Se você precisa comprar um produto, né, de um veículo, você vai na empresa, não tem estoque, porque ele só é fabricado sob demanda, né? Porque hoje é uma filosofia empresarial, industrial, de que não tem que se fazer estoque, né? Mas isso vai mudar,
Isso vai mudar em função da guerra. Isso vai mudar em função das futuras pandemias que vão acontecer. Certo? Então, ninguém vai querer mais ficar à mercê de futuras pandemias, de futuras guerras. Então, vai haver com certeza um movimento de reindustrialização dos países, certo? E não de ficar simplesmente como montador de produto. Então, o Brasil, por exemplo, viveu um momento muito forte de digamos aqui, de destruição das suas indústrias, de desconstrução das suas indústrias, né? Inclusive, nós tínhamos aqui uma indústria de fertilizantes. Agora a gente tem que comprar tudo, né, da Rússia. Então, a depender do que vai acontecer nas eleições, o Brasil pode dar uma guinada, e é uma guinada de longuíssimo prazo para a reindustrialização do país. Tá? Então, mas isso vai impactar no meu pequeno negócio? Sim, vai impactar. Certo? Nós vivíamos um momento, por exemplo, em que as grandes corporações estavam comprando as corporações, as empresas locais. Né? Então, grandes resorts estavam comprando, né, pequenos hotéis e tal, levando sua marca para lá. Certo? Então, porque esta marca agrega valor. Esta marca é aquilo que nós falamos do valor. Então, as pessoas vão para aquele local ou para aquele hotel por conta da sua marca, porque ele tem um valor agregado. Existe uma tendência, isso é uma análise muito pessoal minha, né, de que esse movimento, né, de empresas internacionais comprando as corporações locais, ela deve se desfazer. Eu acredito. Então, vai haver um novo movimento, né, de fortalecimento dos negócios locais. Mas isso é o quê? Isso é uma análise de cenário que precisa ser feito. Ok? Então, nós temos um ambiente de marketing. Nós temos o macroambiente e temos o microambiente. Então, no microambiente, nós vamos avaliar a empresa e avaliar o mercado. Então, a empresa, recursos humanos, né, a questão da contabilidade, a questão financeira, a questão das compras, o mix de marketing, né, que tradicionalmente são os 4 P's, o preço, né, as finanças, o produto, a produção, distribuição e vendas e comunicação. P de promoção. Né? Produto, ponto, preço e promoção. Nós vamos estudar mais adiante. E nós temos o mercado consumidor, o mercado dos concorrentes, né, dos fornecedores, dos intermediários. Então, na empresa, eu tenho condição de controlar essas variáveis. No mercado, elas são semi-controláveis. Eu posso controlar o fornecedor, eu posso negociar. Né? Mas eu tenho o macroambiente que é incontrolável. Né? Eu não tenho que controlar. Então, eu tenho questões demográficas, econômicas, questões naturais, questões tecnológicas, questões políticas, legais e socioculturais. Então, no microambiente, né, a gente viu assim, que a tarefa de administração de marketing é atrair clientes e se relacionar com eles e oferecer o quê? Valor e satisfação. Tá? Mas isso depende não só da própria empresa, certo? A oferecer seus planos, tá? Mas depende dos intermediários, depende dos fornecedores, tá? Então, o fornecedor, ele é um elo importante nesse sistema, porque ele que vai prover os recursos necessários para a empresa produzir os seus bens. Isso pode afetar o seu marketing, né? Tem a questão dos intermediários, que são aqueles que promovem, né, e auxiliam a venda e a distribuição dos bens dos compradores. No âmbito da empresa também, né, nós temos o quê? O aspecto interno. As pessoas, né, são primordiais neste microambiente. Então, a empresa ela precisa se posicionar estrategicamente. Não basta apenas satisfazer os clientes. Ela precisa o quê? Se posicionar
contra os seus concorrentes, acima dos seus concorrentes, né? Então, o marketing diz que a empresa não deve apenas buscar satisfazer as necessidades do seu público-alvo, do seu consumidor-alvo, mas deve que alcançar vantagem estratégica sobre os seus concorrentes, né? Os concorrentes diretos, seus concorrentes indiretos. Então, eu preciso perguntar, quais são as vantagens competitivas dos meus concorrentes? Então, estou fazendo uma análise já de mercado. Eles estão competindo comigo ou com os demais do mercado por preço, por localização? Quais são os diferenciais do meu concorrente? Com quantas empresas ele está concorrendo? Então, estou fazendo o quê? Uma análise do microambiente, tá? No microambiente também eu tenho o quê? Eu tenho os outros públicos, né? Que é qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial ou que possa causar impacto na empresa, né? Então, eu tenho o setor bancário, eu tenho o setor da mídia, os formadores de opinião, eu tenho o governo, né? Eu tenho o grupo de defesa do consumidor, aí tem o Ministério Público, né? Eu tenho o público local e o público geral, né? Então, não é só os clientes. Eu tenho que me preocupar também com esses demais públicos, né? Eu costumo falar muito do exemplo lá da Vale e daquele local em Minas, Brumadinho, né? Ele estava se preocupando com quem? A empresa estava se preocupando somente com o lucro, né? Com os seus consumidores, né? Mas em toda aquela localidade onde estava aquele depósito de material, né? Não se preocupou. Você precisa se preocupar com o seu público, está ao redor, em torno da sua empresa, tá? E os clientes também precisam ser estudados, né? Então, eu tenho mercado consumidor, eu tenho mercado industrial, eu tenho mercado revendedor, eu tenho mercado governamental, eu tenho mercado internacional. Então, às vezes, você tem uma empresa e pensa somente no mercado que você está acostumado, mas você tem outros mercados, né? Você tem mercado internacional, você tem mercado governamental, servidores, e assim vai. E verificar como é que isso se adequa ao ambiente do turismo. Então, que eu trago aqui as 5 forças de Potter, né? Que é uma ferramenta utilizada o quê? Para conhecer o seu próprio mercado, para você possa ter o quê? Sucesso no seu negócio, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Vocês estão olhando. Então, eu tenho qual é o poder de negociação? Aquilo que eu já falei, o poder de negociação dos fornecedores, né? Qual é a ameaça dos produtos substitutos, né? Esses produtos substitutos, eles atendem às mesmas necessidades, né, dos meus clientes de uma forma melhor, né? Então, são fatores que podem aumentar ou diminuir, né, o sucesso do meu negócio. Rivalidade entre os concorrentes, a ameaça da entrada de novos concorrentes e o poder de negociação dos clientes, né? Qual é o poder de negociação dos fornecedores? Qual é o poder de negociação dos clientes, né? Qual é a ameaça dos produtos substitutos e qual é a ameaça da entrada de novos concorrentes? Então, isso tudo eu preciso avaliar no momento de eu fazer a minha análise de ambiente interno em relação aos meus concorrentes para poder traçar o meu planejamento. E aqui nós temos o macroambiente. O macroambiente ele é dividido em o ambiente sociocultural, o ambiente demográfico, o ambiente econômico, o legal, o natural ambiental ou ecológico e o tecnológico. Então, eu preciso fazer como empresa, na hora de construir o meu planejamento, certo? Verificar esses ambientes, tá? Então, eu tenho aqui o ambiente demográfico, que é o estudo e monitoramento da população. A composição etária,
étnica, grau de instrução, padrão familiar, movimentos geográficos e crescimento da população. Afinal de contas, quem é que visita, quem é que se hospeda na minha pousada? Eu tenho uma questão demográfica. Eu posso fazer uma avaliação disso. Questão etária, questão étnica, questão grau de instrução, saber, conhecer meu público. O ambiente econômico, o padrão de renda, certo? E a questão da poupança e endividamento, e a disponibilidade de crédito. Aqui eu tenho que o ambiente cultural, a sociedade é a sociedade que vai moldando os valores, as crenças e as normas, que definem os gostos e as preferências da população. Precisa estar atento a essa questão cultural. E também precisa ficar atento que os valores culturais mudam ao longo do tempo e da história. Precisa saber também que existem grupos culturais, certo? Que compartilham valores de acordo com determinadas circunstâncias, da vida. Então, eu tenho os adolescentes, que têm valores compartilhados entre si que são diferentes dos pais. Nós temos os idosos que compartilham também de outros valores culturais. Nós temos um ambiente ecológico, natural ou ambiental, certo? Então, nós vivemos num momento de escassez de matéria-prima, aumento do custo de energia, aumento da poluição e da intervenção do governo na administração de recursos naturais. O ambiente tecnológico, nós temos o que? Estamos diante da corrida pela inovação e das mudanças tecnológicas e da mudança, da regulamentação tecnológica. Então, nós temos o ambiente político legal, que é a questão da legislação que regula os negócios, que protege a concorrência desleal, protege contra a concorrência desleal, protege os consumidores, protege os interesses sociais do comportamento desonesto, desenfreado das empresas, e quando há o crescimento de grupos de interesses, que fazem o seu lobby, junto ao poder legislativo. E nós temos também a questão das tendências, que são oportunidades de marketing que são mais previsíveis e mais duradouras. E essa tendência revela como será o futuro. Hoje nós estamos não com uma tendência, mas com uma realidade, da questão da tecnologia. E nós temos o quê? Uma tendência ao turismo virtual. Nós temos aí um metaverso, que é uma tendência, meio realidade, meio tendência. Então, como isso irá afetar o mercado turístico? Então, eu tenho aqui um texto para vocês lerem mais tarde, que são tendências de marketing de turismo na era da transformação digital. Nós vamos falar sobre isso na nossa aula presencial. Mas como é que eu vou fazer a análise de tudo isso? Então, nós temos aqui a análise de risco PESTEL ou PESTAL, certo? Ela estuda cenários e é focada no ambiente externo, aquele que é incontrolável. Então, são cenários que precisam ser estudados. PESTAL, na verdade, são as siglas, formadas. Ele é uma palavra formada pelas siglas iniciais, pelas letras iniciais de ambiente político, econômico, social, tecnológico, ecológico ou ambiental, certo? Então, PESTEL, PESTAL e legais. Então, para cada um desses pontos, deve ser feita uma análise do cenário para o plano de negócios, para o plano de marketing, e definir oportunidades e ameaças que serão usadas numa outra análise, que é a análise SWOT. Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo. Eu tenho um exemplo para vocês. Fatores políticos: estabilidade política, falta de liderança, falta de legitimidade do governo. Fatores econômicos: tributação, aumento da taxa de juros, volatilidade da taxa de câmbio.
Fatores sociais: aumento da população de idosos, maior migração para o interior do país, aumento da população com nível superior. Fatores tecnológicos: novas tecnologias de comunicação, novos modelos de negócio, aumento da velocidade da internet. Fatores ecológicos ou naturais ou ambientais: grandes períodos de estiagem, perda de cobertura vegetal, leis ambientais mais rígidas. Fatores legais: extraterritorialidade das leis, ou seja, leis de fora do nosso território, leis internacionais que são recepcionadas no nosso ordenamento jurídico. Novas leis anticorrupção, novas leis relacionadas com o comércio exterior. Né? Isso aqui é um exemplo. Né? Você pode fazer para o seu negócio uma análise de fatores, né? que irão podem influenciar o seu negócio. E a partir daí é feita a análise SWOT. Né? SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em português ficou fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, é uma ferramenta de análise de cenário tanto interno quanto externo. O PESTEL é externo, tá? Então, utiliza-se essa matriz SWOT, né? Que é a mais consagrada ferramenta de avaliação estratégica, né? Ela busca identificar as forças e fraquezas de uma empresa, que é o ambiente interno. Forças e fraquezas do ambiente interno de uma empresa. E as oportunidades e ameaças do ambiente externo, né? Que elas são identificadas a partir da análise PESTAL ou análise PESTEL. Então aqui eu tenho que vocês podem depois, né, teremos que fazer um exercício, mas nesse não é o nosso foco, tá? Sobre para um determinado teu negócio, por exemplo, no ambiente interno, tudo aquilo que você pode controlar, quais são as forças do teu negócio, quais são as fraquezas do teu negócio, né? E no ambiente externo, né, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que existem, né? Elas vão ser identificadas a partir da análise PESTEL ou PESTAL. Certo? Então, por fim, você vai fazer o quê? Você vai cruzar forças e fraquezas com oportunidades e ameaças. Né? Quais são as forças que a empresa possui que podem potencializar as oportunidades? Né? Você vai pensar positivamente. Quais são as forças que você possui que podem te defender das ameaças? Né? Quais são as fraquezas que a empresa possui que podem potencializar as ameaças? Você precisa mitigar. Quais são as fraquezas da empresa que podem prejudicar as oportunidades? Então, com base nesses cenários estratégicos, você vai definir planos de ação. Você vai definir planos de marketing para fortalecer suas fraquezas, utilizar muito bem as suas forças, certo? Tirar o máximo proveito das oportunidades e se defender de forma adequada das ameaças. Ok? E aqui nós temos o plano de marketing turístico, estratégico e operacional dos polos do Cantão, Jalapão e Palmas, Tocantins. Né? Nós temos aqui este link para vocês poderem acessar e verificarem na prática, né, como foi construído um plano de marketing, certo? Vocês vão identificar essa análise de cenário, vocês vão identificar a análise SWOT, certo? E vão verificar que existem definições de metas, de objetivos, de prazos e de orçamento, ok? Muita informação, dei uma lida do material, certo? Nós temos aqui nossas duas apostilas, aula 1, 2 e 4, certo? Da apostila de marketing, da Carla Simone, e nós temos
aula 1, página 15 a 26, do Antônio Ferreira dos Santos, de marketing turístico, ok? Façam as leituras, né, dos slides novamente, façam a leitura das apostilas, façam a leitura do material complementar que está no nosso plano, ok? E cliquem aí no que nós mandamos para vocês de links, dê uma lida para a gente poder fazer o debate, tirar as dúvidas na nossa aula presencial, ok? Até mais, abraço.